Olá, olá, boa noite, buenas noches, bienvenidos. Bem-vindos a outra live, lunes 18, live de número 22. Bem-vindos aqui no meu canal novamente. Você que já me segue sabe que toda segunda-feira, às 18 horas, tem live aqui no canal Kátia Comunica. Para quem não me conhece, eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, e toda semana tem live e todos os dias tem vídeos novos no canal. Então, conteúdo sobre gramática, vocabulário, falsos cognatos, cultura, curiosidades, gastronomia de todos os países que falam espanhol. Você já sabe que são 21 países que têm a língua espanhola como língua oficial e mais de 500 milhões de pessoas que falam espanhol no mundo. Então, o objetivo aqui do meu canal é disseminar ainda mais a língua espanhola, para que você aprenda de verdade esse idioma e consiga se comunicar falando em espanhol e não falando em portunhol, como é o caso da maioria dos brasileiros que acham que sabem falar espanhol. E muitos também não se preocupam em querer aprender, porque acham que é tudo muito fácil, tudo muito simples, então eu não preciso me dedicar a isso, não preciso fazer um curso, não preciso aprender essa língua. Grande engano aí dos brasileiros, porque o espanhol é uma língua muito falada mundialmente, é uma língua cada vez mais requisitada numa entrevista de emprego, é um grande diferencial se você a tem. É uma língua que te abre muitas oportunidades para você estudar fora do país, fazer uma graduação, uma pós, um mestrado ou um doutorado. É uma língua que facilita muito a sua comunicação numa viagem entre os países que falam espanhol e entre os países que também não têm o idioma espanhol como língua oficial. Se você sabe conversar, se comunicar nesse idioma, isso vai facilitar muito a sua vida numa viagem. Num restaurante, se você estiver comprando algo, se você precisar pegar um transporte público, comprar uma passagem de trem, de ônibus, enfim. E também para o seu conhecimento pessoal, porque quando nós aprendemos o idioma, não é somente o idioma que se aprende, é toda a cultura que envolve aquela língua. Então, a cultura aí vai variar bastante, porque são 21 países que falam espanhol. Eu já fiz uma live aqui bem legal falando algumas curiosidades sobre o México. A última live que eu fiz, eu falei com uma uruguaia, então ela conversou comigo sobre curiosidades, cultura, o que os uruguaios comem, o que o Uruguai tem de melhor que o Brasil não tem e vice-versa na visão dela. E eu vou fazer live sobre os demais países também, porque tem muita coisa diferente, tem muita coisa legal para nós brasileiros aprendermos. Então, se você ainda não segue meu canal, começa a seguir, já compartilha esse vídeo, curte, porque isso é importante para o canal crescer. Kátia Comunica, tanto no Instagram quanto no YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook. Eu sou professora de espanhol há 29 anos, comecei a dar aula bem cedo e desenvolvi uma metodologia de ensino para as minhas aulas presenciais em todo esse tempo aí de ensino da língua espanhola. Sei quais são as dificuldades do brasileiro na hora de aprender espanhol, quais são as manias que o brasileiro tem, as associações que ele vai fazer ao aprender o idioma, que sim, é parecido ao português, tem a mesma raiz, porque é um idioma de origem latina, porém, não é tudo igual. Não é a mesma língua, são línguas diferentes e tem várias peculiaridades aí que você precisa saber. Com essa experiência que eu tenho em sala de aula, eu desenvolvi uma metodologia que eu consigo transmitir todas essas informações de maneira clara, objetiva e sem drama para esse aluno realmente aprender o idioma espanhol. Aprender de fato.
Então você vai ter um conhecimento básico, se esse é o seu objetivo. Você vai melhorar o seu conhecimento básico, se você já o tem, com o conhecimento intermediário, ou você pode ter um conhecimento completo da língua espanhola com o meu curso 0 ao avançado em espanhol. Então eu tenho cursos online, espanhol básico, espanhol intermediário e espanhol do 0 ao avançado, que é o curso completo. Então, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu interesse e de acordo com o conhecimento que você tem ou quer vir a ter do idioma espanhol, tem cursos específicos para você. Entre em contato comigo no YouTube, no Instagram, enfim, para maiores informações. E se você quer um atendimento personalizado, algo direcionado, você precisa de algo mais rápido, enfim, você quer algo só você e o professor, eu também dou aula particular. Tenho disponibilidade para isso. Então, se esse é o seu interesse, entre em contato comigo também, que a gente pode fazer uma aula experimental, sem compromisso, para você ver se gosta, para você ver se identifica e depois a gente começa as aulas para valer. Então também todos esses cursos estão com um preço muito legal, um preço muito acessível. A vantagem de você fazer um curso online é que você vai seguir o seu ritmo. Você vai estudar quando você puder, você vai repetir todas as aulas quando você necessitar essa repetição, se algo não ficou claro. Ou seja, você estuda no seu ritmo. Você precisa ter essa disciplina para estudar num curso online, com o meu curso ou com qualquer curso. Um curso online exige aí uma disciplina para que você estude naquele momento que for mais conveniente para você. Se você quer uma coisa mais direcionada, mais personalizada, aí eu indico uma aula particular. Na aula particular você vai ser guiado de acordo com o objetivo que você precisa. Então você precisa em 3 meses ter um conhecimento X de espanhol para uma prova que você precisa fazer, para uma entrevista que você fará na sua empresa, para uma viagem que você vai precisar representar a sua empresa, por exemplo. Enfim, tem inúmeras situações. Tenho alunos particulares diversos, cada um aí com a sua necessidade. E também aulas em grupo. Então, se você aí na sua empresa ou entre os seus familiares tem mais de uma pessoa interessada em aprender espanhol, a gente também pode fazer essas aulas em grupo. Isso é muito interessante para um motivar o outro, um animar o outro e você ter mais uma oportunidade de falar o espanhol com essa pessoa que está estudando com você. Então, se você tem um colega, um familiar, alguém aí no seu trabalho, alguém aí na sua faculdade que também quer aprender espanhol, entre em contato comigo que a gente pode fazer essa aula em grupo. E também é bem legal e bastante produtivo para um motivar o outro. Então, essas são as informações aí iniciais que eu passo sempre nas minhas lives para você saber quem eu sou, qual é a minha profissão, qual é a minha especialização e todos os cursos que eu posso oferecer para você, além das aulas particulares. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, tá muito legal. Eu falei aula, né? O tema da nossa live de hoje, mas essa live tá uma aula. Tá uma aula porque eu falo bastante coisas que eu vou falar aqui hoje nos meus cursos e também nas aulas particulares. Então tem muita live que eu tiro conteúdo lá dos meus cursos, tanto do básico, quanto do intermediário, quanto do 0 ao avançado e trago aqui para você de uma maneira, claro, mais resumida, porque o meu tempo aqui é menor. Eu tenho que ser mais enxuta no que eu vou falar. Então eu separei aqui um conteúdo hoje muito interessante para você. O tema da live de hoje é aprender assim é fácil. Aprender o quê? E aprender assim como? Então fica comigo aí até o final que você vai entender do que se trata a live de hoje, com todas as dicas que eu vou passar para você. Primeira coisa, pessoal, vocês sabem que na língua portuguesa os verbos eles são conjugados no presente, no passado, no futuro. Tem vários tempos de passado, vários tempos de futuro, enfim.
O espanhol, pessoal, é a mesma coisa. Os verbos também se conjugam. Eu vou focar nessa live de hoje algumas irregularidades dos verbos no presente. E para você associar mais claramente, eu vou te passar trechos de algumas músicas que eu selecionei, onde aparecem essas irregularidades que eu vou passar aqui para você hoje. Então, fica até o final comigo para você não perder nada dessa live que tá bem legal. Assim como na língua portuguesa, existem verbos regulares e irregulares na língua espanhola também. Então aí você pode se perguntar por qual motivo, por qual razão, como é que eu sei classificar se esse verbo é regular ou é irregular? É muito fácil. O que define se um verbo é regular ou irregular é a raiz desse verbo. Então, se ela se mantiver invariável em todas as conjugações, o verbo é regular. Espera que eu vou dar um exemplo aí para você. Caso contrário, se essa raiz sofre alguma alteração, ele é classificado como um verbo irregular. Agora, Kátia, o que é a raiz do verbo? Para identificar a raiz de um verbo é muito simples. Em espanhol, os verbos eles terminam em ar, ou ir. Por exemplo, amar, aprender, partir. Ar, ou ir. Primeira desinência, segunda desinência, terceira desinência, os verbos terminados em ir. Ao retirar essa terminação ar, ou ir, o que sobra é a raiz do verbo. Então, por exemplo, o verbo amar. A terminação você já sabe que é ar. O que sobrou do verbo? O A e o M. An. Esse an é a raiz. O verbo, por exemplo, aprender. Você já sabe que a terminação er é a desinência do verbo. É a segunda conjugação desse verbo. Então, o que sobra desse verbo? Aprende. Aprende. Com esse D mudo. Esse aprende é a raiz do verbo. Por exemplo, o verbo terminado em ir. Partir, que em espanhol a gente fala partir, porque o T seguido do I tem um som interdental. Então, não existe esse som tir, como existe em português. Em espanhol, se diz partir. Eu elimino a terminação ir. E o que fica de raiz do verbo? Partir. Essa é a raiz do verbo partir. Então, é essa raiz que nós escrevemos com todos os pronomes pessoais quando a gente vai conjugar um verbo. Vou exemplificar aqui para ficar mais claro para você. Por exemplo, o verbo amar. Como é que é a conjugação do verbo amar, se você já sabe que a raiz do verbo amar é an? Então, por exemplo, yo amo. Yo, primeira pessoa do singular. Se você está acompanhando as minhas lives, eu já fiz uma live onde eu falei sobre os pronomes pessoais. Ok? Tu amas. Vai mudar a terminação. Essa terminação vai ser a mesma no caso dos verbos regulares. Então, você aí precisa memorizar essa terminação. Como é que você vai memorizar isso? Ouvindo o idioma, fazendo exercícios, fazendo práticas de oralidade e práticas auditivas. Tudo isso eu ofereço para você nos meus cursos online e também, claro, nas aulas particulares. Você já sabe que existe também o pronome pessoal vos. Vos é a mesma coisa que tu, porém é usado na Argentina e no Uruguai. E como é a conjugação de vos? Tu amas, vos amás. Sempre a última sílaba vai ser a sílaba tônica, no caso de usar o pronome pessoal vos. Ok? Ele e usted. Ama. Ele. Terceira pessoa do singular masculino. Ele ama. Ele ama. Terceira pessoa feminino. E usted ama. O que é usted?
Também, se você me segue, já sabe. Se você é novo aqui, vai aprender agora. Usted é a mesma coisa que tu, ou seja, é segunda pessoa do singular, porém é usado quando eu trato essa pessoa de maneira formal. Tu e vos é a mesma coisa. Eu trato de maneira informal e usted eu trato de maneira formal. Então, cada pronome pessoal vai ter a sua conjugação de acordo com o verbo. Essas primeiras que eu passei para você são as pessoas do singular. Então, yo amo, tu amas, vos amás, ele, ella e usted ama. Então, a gente pode ver que o verbo amar é um verbo regular, porque a raiz dele não sofreu nenhuma alteração. E as pessoas do plural, quais são? Vamos lá. Primeira pessoa do plural, nosotros. Nosotros, tu e eu. Nosotros. Nosotros somos brasileños. Nosotros amamos. Vosotros. Vosotros amais. Vosotros é quando eu não estou incluída na oração, na frase. Vosotros, vocês. Vosotros é um pronome pessoal utilizado somente no espanhol ibérico, ou seja, o espanhol da Espanha, ok? E ellos, ellas e ustedes aman. Ellos, terceira pessoa do plural, ellas, terceira pessoa do plural feminino, e ustedes é o plural de usted. Então, ustedes é vocês ou os senhores, as senhoras. Então, aí também é uma informação importante. Vosotros é plural de tu. Vosotros é informal. Porém, só existe vosotros na Espanha. Nos demais países que falam espanhol, eles não utilizam vosotros. Eles utilizam ustedes. Então, aí ustedes vai ser plural de tu e de usted. Vocês, ou os senhores, as senhoras. E aí não importa se esse tratamento é formal ou informal. Ah, e o plural de vos? O plural de vos é ustedes também. Na Argentina e no Uruguai, onde se usa vos, o plural de vos é ustedes. Ok? Então, essas informações aí são importantes. Esses são os pronomes pessoais em espanhol. Então, você viu a conjugação do verbo amar e você viu que a raiz do verbo não mudou. Então, eu posso considerar que é um verbo regular. Agora, eu vou dar um exemplo aqui do verbo preferir. Preferir, olha lá, você já tirou a terminação ir e o que sobra desse verbo? Prefer. Prefer, essa é a raiz. Para ser um verbo regular, esse prefer tem que se manter em toda a conjugação. Porém, não é isso que acontece, porque o verbo preferir é irregular. Há um caso, é um verbo que tem uma alteração vocálica. Tem uma ditongação que acontece nesse verbo com algumas pessoas. Então, por exemplo, yo prefiero. Prefiero. Trocou o E do prefer, né? Preferir, trocou esse E por IE. Isso é uma ditongação, isso é uma alteração vocálica que acontece com o verbo preferir e com outros verbos, alguns eu vou dar aqui exemplos para vocês. Vou mencionar nessa live de hoje. E tu? Tu prefieres. Também troca o E por IE, também tem a ditongação. Então, por isso, eu já posso considerar que o verbo preferir é um verbo irregular, porque mudou a estrutura, mudou a raiz do verbo. Vos preferis. Vos preferis. A pessoa vos nunca vai ter mudança vocálica, nunca vai ter ditongação. Então, tu prefieres, vos preferis. Ele, ella e usted prefiere. Agora, nosotros preferimos.
Na pessoa nosotros também não tem troca vocálica. Não há a troca do E por IE. Não há essa ditongação. Vosotros preferís. Vosotros preferís. Também não tem mudança. E ellos, ellas e ustedes prefierem. Aí, de novo, há a alteração vocálica. Ok? A gente vai ver isso já já em algumas letras de música que eu selecionei aí para você. E aí você vai ver como fica mais fácil entender. Porque se são músicas que você gosta e ouve, você vai se acostumar com aquele verbo. Você não precisa memorizar tantas regras gramaticais assim, se você não gosta muito de gramática. Então, por isso que o tema da live é aprender assim é fácil, porque você consegue associar, você ouve e associa e aquilo já fica automaticamente ali na sua cabeça. Então, você já sabe, por causa daquela música que você ouve, que o verbo é, por exemplo, yo prefiero. Ok? Então, no caso do verbo amar, a raiz an se mantém sem nenhuma alteração em todas as conjugações, como eu falei, portanto, ele é um verbo regular. Agora, com relação ao verbo preferir, a raiz prefer sofre alteração em quase todas as conjugações, por isso ele é um verbo irregular. Então, você vai aprender nessa live alguns dos verbos irregulares mais comuns no presente do indicativo em espanhol. E uma informação importante aqui para você, nessa live eu estou falando sobre o presente do indicativo. Então, nem sempre o verbo é irregular no presente e ele também será irregular no futuro ou no passado. Não. Não podemos pensar assim. Às vezes ele sofre uma irregularidade no presente, mas no futuro ele é regular. Então, eu estou me atentando aqui hoje ao presente, ok? Quais são os tipos de alterações vocálicas que podem acontecer na língua espanhola? Vou passar também nessa live alguns tipos de alteração para você. Claro que devido ao tempo de live eu não consigo entrar a fundo em todas as alterações que existem no presente em espanhol. Eu vou passar aqui algumas, exemplificar algumas e, claro, quando você estudar espanhol no meu curso, fazendo aulas particulares, aí você vai entrar mais a fundo e vai conhecer todas essas alterações, todas essas irregularidades, com mais riqueza de detalhes, porque aí temos tempo para isso, certo? Então, alguns verbos da língua espanhola sofrem o que chamamos de alteração vocálica, como o verbo preferir. Então, isso acontece quando determinada vogal da raiz muda na conjugação. Porém, não são com todas as pessoas que vão acontecer essas alterações. Apenas as pessoas yo, tu, él, ella, usted, ellos, ellas e ustedes. As demais pessoas não sofrem alteração. Então, os pronomes pessoais, vos, nosotros, vosotros e os femininos, nosotras e vosotras, não sofrem alterações vocálicas. Então, alguns verbos cuja vogal temática da raiz é a letra E, trocam essa letra por IE nas três primeiras pessoas do singular, exceto vos, e na terceira pessoa do plural. Então, quais são alguns exemplos de verbos que vão sofrer essa alteração, além do verbo preferir, que eu já falei para vocês? Sentir, então, por exemplo, yo siento. Cerrar, yo cierro. Cerrar, se você não sabe, é o contrário de abrir. Abrir, cerrar. Empezar, yo empiezo. Yo empiezo la live lunes 18 a las 6 de la tarde. Yo empiezo. Empezar significa começar.
Atender, yo atiendo. El médico atiende a los pacientes por la tarde. Atiende. Querer, yo quiero. ¿Tú quieres aprender español? ¿Tú quieres? Herir, yo hiero. Hiero. Herir é ferir. Vem de herida. Perder, yo pierdo. Siempre pierdo la llave de mi casa. Pierdo, eu pierdo. Então aqui são alguns exemplos de verbos que tem essa ditongação, que tem essa alteração vocálica, que vai trocar a letra E da raiz por IE. Alguns porque há vários outros, né? Eu separei esses aqui para vocês para falar na live de hoje. Então, preferir, sentir, cerrar, empezar, atender, querer, herir, perder. Então aí vocês já conheceram 8 verbos que são irregulares no presente do indicativo em espanhol. Além disso, certos verbos que têm como vogal temática da raiz a letra O, trocam essa letra por UE nas 3 primeiras pessoas do singular, exceto a pessoa vos, e na terceira pessoa do plural. Então, além da alteração vocálica E para IE, também existe a alteração O para UE. Será que é por isso que os brasileiros ficam falando de homoero? Porque existe a alteração O por UE. A questão é que não existe o verbo morar, é vivir. Então aí aparece o famoso portunhol, né? É a mania de ficar inventando palavras ou verbos que não existem. Quais são alguns desses verbos que eu vou poder trocar a letra O por UE? Por exemplo, poder. O verbo poder. A terminação do verbo poder é er, a raiz é pod. Porém, quando eu conjugo, yo puedo. Yo puedo ir a tu casa mañana. Yo puedo. Então, eu estou trocando o O da raiz por o E. Então, aí eu já posso dizer que é um verbo irregular. Vai trocar em todas as pessoas? Não. Você já sabe que não. Se você está acompanhando a live aqui desde o começo, você já aprendeu que não. A gente troca o por o E nas pessoas. Yo puedo. Tu puedes. Ele, usted, puede. Ellos, ellas, ustedes pueden. Agora, e as demais pessoas? E a pessoa vos, que é o pronome pessoal, que se refere a tu, utilizado na Argentina e no Uruguai. Eles falam puedes? Não, eles falam podes. Não troca o por o E. Podes. Nosotros podemos. Também não troca o por o E na pessoa vosotros. Na pessoa nosotros. E na pessoa vosotros também não. Em vosotros tampouco. Vosotros podés estudar espanhol mañana. Ok? Então, essas irregularidades são importantes para que você não fale portunhol por aí. É importante você conhecer essas peculiaridades aí dos verbos em espanhol. Quais são alguns desses verbos que trocam a letra O por o E? Eu passei para vocês 8 verbos que trocam o E por IE. Agora eu vou te falar alguns que trocam O por o E. Além do verbo poder, yo puedo, temos o verbo aprobar, yo apruebo, tu propuesta, por exemplo. Doler, duele, por exemplo, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. O verbo doler troca a letra O por o E. Volver, yo vuelvo a mi casa por la noche. Yo vuelvo. O verbo volver também, brasileiro inventa, voltar. Yo vuelto. Ai, Dios mío, no. No existe nada de eso. Yo vuelvo, porque es volver. Morir. Yo muero. Me muero por tomar um café.
me muero por, uma expressão muito comum em espanhol. Gosto muito de, tenho vontade de, morro de vontade de, me muero por. Ok? E dormir, por exemplo, yo duermo a las 10 de la noche, yo duermo. Então, são alguns também exemplos de verbos que trocam a letra O da raiz por UE na sua conjugação. Todas as pessoas do singular, exceto vos e as terceiras pessoas do plural. Estão acompanhando aí? Estão aí comigo? Eu trouxe uma música aqui para comentar com vocês, de um colombiano chamado Sebastián Yatra. A música se chama Vuelve. Então, vou pegar aqui trechinhos dessa música e ler para vocês perceberem esses verbos no presente, isso que eu estou falando para você aqui na live de hoje, na canção. Então, se você depois tiver curiosidade, inclusive hoje eu postei um vídeo lá no meu story do Instagram, falando que para você aprender, você precisa ser curioso. Não só aprender espanhol, aprender qualquer coisa. Então, para você aprender espanhol, também você precisa ser curioso. Então, você tendo essa curiosidade, você vai procurar essa música Vuelve, do Sebastián Yatra, que é um cantor colombiano, e vai ouvir essa música várias vezes, ver se identifica com ela, ver se gosta da sonoridade dela e já pode praticar os verbos que a gente está vendo na live de hoje. Então, ele fala assim num determinado trecho da música: Vuelve, vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres, pero no puedes tenerme. Olha os verbos aí: vuelve, quieres, puedes. Justamente esses verbos que têm essa alteração vocálica que eu estou falando na live de hoje. Depois, em outro trecho, ele fala: vuelve, solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. Nesse trecho tem verbos regulares e irregulares, né? Vuelve, quiero, irregular. Necesitas, necessitar, tirou o ar, qual que é a raiz? Necessite, necessito, necessitas, verbo regular, não muda nada. Em outro trecho da música ele fala: si nunca te duele, no te hará feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero lo siento antes que no sentir. Então, olha lá, duele, prefiero. Olha aí, outros verbos também com a irregularidade, com essa alteração vocálica. Então, é um exemplo de música do Sebastián Yatra. Vai lá depois procurar essa música, é muito bonita, uma música romântica, uma música mais calma. Se chama Vuelve e você já vai praticar todos esses verbos que eu tô falando aqui para vocês. Outra canção mais famosa, provavelmente essa você conheça, que é do Enrique Iglesias. O Enrique Iglesias é um cantor espanhol. Aquela música Bailando, que fez bastante sucesso aqui no Brasil. Então ele fala assim num determinado trecho: con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más. Já não puedo mais. Puedo. Olha o verbo aí. Conhecem essa música, né? Bailando. Bailando, bailando. Eu não puedo mais, já não puedo mais. Sim? Então, essa você com certeza já ouviu várias vezes. Fez muito sucesso aqui no Brasil, tocou bastante. Ainda toca nessas aulas de zumba, aulas de dança por aí afora. Outra música aqui também que eu separei para destacar esses verbos que eu tô falando hoje, uma canção da Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, uma cantora argentina que já faleceu, muito famosa, que compôs lindas letras. E aí tem uma música dela que se chama Volver a los 17. Então ela fala nessa canção. Também separei alguns verbos aí, ó.
Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Es eso lo que siento yo en este instante fecundo. Claro que eu não sou louca de cantar essa música, porque eu não tenho a voz da Mercedes Sosa. E essa música é muito linda para tentar cantarolar. Então, eso es lo que siento yo en ese instante fecundo. Essa música, se você ainda não conheceu, não conhece essa música, nunca ouviu, procura porque essa música é linda. Inclusive tem versões dela cantando em espanhol com artistas brasileiros. Eles cantam em português e ela canta em espanhol essa mesma música. A letra é lindíssima. Volver a los 17. Voltar aos 17. Voltar aos 17 anos. Né? Linda. Muito bem. Agora, também tem outro tipo de alteração que eu vou falar para você na live de hoje. Além de trocar o E por IE e o O por UE, nas terceiras pessoas do singular e na terceira do plural, existem verbos cuja terminação seja ir, a terminação é ir, ok? A vogal temática E troca por I. Nas terceiras pessoas do singular, exceto vos, e na terceira pessoa do plural. Então, acompanha aqui comigo. Se você chegou agora, assiste depois essa live, que eu vou deixar lá no Instagram e vou colocar também na íntegra no YouTube, para você entender tudo que eu tô falando aqui, porque isso é bem legal para você começar a falar espanhol, para você entender a conjugação verbal no presente, para você não falar errado. Então, quais são alguns exemplos de verbo que troca o E por IE? Ah, a voz do Sebastián Yatra é linda. Renata, é verdade. E essa música, Volver, também é muito bonita. Vale a pena vocês aí terem essa curiosidade e procurar. Bailando, com certeza vocês já conhecem, porque tocou muito por aqui. Não sei se vocês gostam desse estilo mais reggaeton. E a Volver a los 17 é um hino argentino. Então, também é muito linda a letra. Vale a pena conferir. Verbos que trocam o E por I. Por exemplo, pedir. Yo pido. Yo pido. O verbo é pedir. Tirou o ir. O que sobra de raiz? Pede. Aí na hora que eu vou conjugar, eu pido. Então já sei que é irregular. Já mudou a raiz, já é irregular. É assim que a gente identifica se o verbo é regular ou irregular. E aí eu vou mudar esse E por I nas terceiras pessoas do plural. Então, ellos, ellas, ustedes pidem. E nas pessoas do singular, exceto vos. Então, yo pido, tu pides, ella pide. Vos pedis. Vos, nosotros e vosotros nunca muda, nunca troca. Nem E por IE, nem O por UE, nem E por I. Ok? Essas irregularidades que eu estou passando para você na live de hoje são para verbos no presente do indicativo na língua espanhola. Então, além do verbo pedir, tem outros? Tem. Competir, seguir, repetir, medir, servir. Ou seja, são sempre verbos terminados em ir. Ai, mas todos terminados em ir? Não, não são todos. São verbos que tenham aí a raiz, a letra E. Por exemplo, escrever é regular, eu escribo. Não tem como trocar o E por IE. Certo? Atenção. Qual música vocês vão ouvir muito aí o yo pido? Eu peguei aqui uma música da Shakira, né? Que todo mundo conhece, a Shakira, colombiana, famosa. Tem uma música dela que se chama La Tortura. E aí tem um trecho que ela fala assim:
No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Inclusive ela canta essa música com o Alejandro Sanz. Eles fazem aí um dueto nessa canção. Então, no pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. No pido, verbo pedir, presente. Então aí também é outra canção que você pode ouvir para praticar isso que eu tô falando para você hoje aí. Então, procure. Eu sempre falo, né, pessoal? O idioma você não pode se contentar só com o tempo da aula. Seja aula presencial, seja aula gravada, seja aula particular. Você fica o quê? 1 hora com o seu professor particular? 1h30 no máximo. Não é só esse momento que você pode se contentar, você tem que ir além. Agora você conheceu meu canal, você está assistindo as minhas lives, você está aprendendo muito sobre o espanhol? Ótimo, o objetivo é esse. Mas você tem que buscar mais informações além das que eu consigo passar para vocês aqui. Porque o meu tempo é reduzido. Eu tenho 1 hora para passar as informações para vocês nessa live, senão eu caio. Aí eu caio, eu posso fazer outra? Posso, mas aí as pessoas já se dispersam, enfim. E as pessoas não ficam muito tempo presas assistindo, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a atenção é perdida mais rapidamente. Então, você tem que procurar além. Então, com esse trecho dessas canções que eu estou passando, são maneiras de você praticar o espanhol ouvindo música. Ouvindo música que, com certeza, alguma dessas você vai se identificar, você vai gostar. E você vai praticar essa sonoridade e vai se acostumar que é de ouvido. Aquilo já vai sair natural, que você está ouvindo aquilo com frequência. Existem também algumas irregularidades somente na primeira pessoa, somente na pessoa eu. Então o verbo segue uma regularidade em todas as outras, a raiz não muda, só que houve uma alteração na pessoa eu. Ok? Por exemplo, o verbo estar, o verbo saber. Uma música aí também da Shakira, Estou Aqui. A música que ela começou a fazer sucesso, né? Lá atrás, quando ela cantava só em espanhol, Estou Aqui. Estou aqui queriendo-te. Então, a primeira pessoa, eu estou, tu estás. As outras pessoas são todas regulares, mas eu estou. Já mudou? Já teve uma alteração? É irregular. Certo? Outra canção aí, a do Maná. Maná é um grupo de um pop rock mexicano, muito boa essa banda, também já veio para o Brasil, já fez shows aqui, tem músicas bem legais. E eu separei aqui aquela música Rayando el Sol. Então ele fala assim, Rayando el Sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema, sinto amor. No me has llamado, estoy desesperado. São muitas lunas las que te he llorado. Então, ó. Esta pena me duele, me quema. Estou desesperado. Estou desesperado. Olha aí o verbo estar. Então, o verbo doler, você já sabe que troca o por o e, me duele, me quema, quemar é regular. E estou desesperado. A primeira pessoa só que tem a irregularidade. Além da outra que eu passei, né, da Estou Aqui, que é mais conhecida, não sei se vocês conhecem essa do Maná, mas essa música aí, Rayando el Sol, também ela é linda. Se você ainda não ouviu, procura, que ela é linda também, é romântica, ela é mais calma, bem bonita. E, para finalizar, eu trouxe também aqui para você nessa live um verbo, tem outros exemplos, tá? Mas eu vou me atentar ao verbo tener, que ele tem a irregularidade na primeira pessoa, então é uma primeira pessoa totalmente diferente. Ele tem essa troca vocálica nas demais pessoas e tem as pessoas que são regulares também. Então, olha lá como é que é o verbo tener. Eu tenho. Então, sofre uma alteração grande na primeira pessoa. Eu tenho uma hermana. Eu tenho. Aí vai trocar o E por IE, vai ter alteração vocálica nas pessoas. Tu tienes,
Ele aí usted, tiene. E ellos, ellas e ustedes tienen. Vos lá na Argentina e no Uruguai não tem alteração. Tenés. Você já sabe que não troca o E por IE, o O por UE, o E por I, nada. É sempre se mantém regular. E nosotros e vosotros? Tenemos, tenéis. Também não há alteração. Então, vocês veem que o verbo tener, ele tem várias irregularidades, de acordo com a pessoa. Ah, como o espanhol é fácil de falar, né? Qualquer um fala portunhol, né? Agora, falar correto, você precisa de dedicação, você precisa estudar, você precisa ter esse momento, se você quer aprender o idioma de fato, você precisa se dedicar a ele. Senão você vai continuar falando portunhol achando que está falando certo. Ok? A canção que eu trouxe para vocês para exemplificar o verbo tener é uma música do Juanes. O Juanes também é um cantor famoso aqui no Brasil. Ele é colombiano. Tem várias músicas de sucesso que já chegaram por aqui. E essa se chama La Camisa Negra. Então ele fala assim: Tengo la camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena. Hoy sé que ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Essa música também é bem legal, viu? Bem animada, mais rapidinha. É boa essa música. Então, ó, tengo la camisa negra, tengo. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena. Barará. Aí depois outro trecho. Hoy sé que ya no me quieres. Olha o verbo querer aí. Ya no me quieres. E eso es lo que más me hiere. Olha o verbo herir. Tudo verbo que eu falei na live de hoje. Se você tá comigo aí desde o começo, você já tá ligado. Eu já separei de propósito as músicas com os verbos que eu ia falar para vocês. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Una pena que me duele. Olha aí o verbo doler. Então, pessoal, olha quanta coisa legal você aprendeu nessa live de hoje. Ai, Kátia, mas eu não quero aprender gramática. Gramática é muito complicado. O mínimo, pessoal, o mínimo da gramática você precisa aprender para você aprender qualquer língua. Eu trouxe aqui essa comparação aí com as músicas, esses trechos de algumas músicas. Claro que em todas as músicas aparecem verbos no presente. Em todas as músicas aparecem verbos no passado. Algumas predomina mais passado, outras predomina mais o presente. Enfim, se você começar a desenvolver esse hábito de se dedicar ao idioma espanhol, escutando músicas, que eu já fiz uma live falando sobre isso, aprenda espanhol cantando, quem canta também aprende espanhol, alguma coisa assim, você vai ver quais são dicas que eu dei para que você aprenda o espanhol ouvindo música. E isso vai se tornar fácil para você, porque se torna algo automático. Você vai se familiarizando com aquele som. Então é claro que a primeira vez que você escuta yo pido, nossa, que feio. Tá errado isso. Não é possível que é yo pido. É possível, é assim mesmo que eles falam, yo pido. Aí você vai lá ouvir a música da Shakira, no pido que todos los días sean de sol. Aquilo já vai se tornando natural para você. Você tá ouvindo aquela música, você gosta, você repete, você canta. Então aí você vai entender que aquilo é mais natural. Você não precisa se apegar tanto à gramática. O mínimo você precisa saber. Você precisa saber que há essa irregularidade na língua espanhola de trocar o E por IE nos verbos no presente, o E por I e algumas outras irregularidades que eu falei aqui e outras, né? Que você vai aprender fazendo um curso, se dedicando a essa língua. Certo? Eu espero que você tenha gostado dessa live, que ela tenha sido produtiva para você. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que também podem se interessar pela língua espanhola.
Compartilhe o meu canal também com seus amigos, colegas de trabalho, colegas da sua universidade, familiares que possam se interessar pelo espanhol. Sempre tem conteúdo novo aqui no canal, todo dia tem vídeos novos no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok. E toda semana tem live aqui no canal também com algum tema interessante para você. Essa live de hoje ficou assim com uma cara de aula, né? Uma aula meio acelerada, mas uma cara de aula. Se você me acompanhou até o final, com certeza você aprendeu alguma coisa que você não sabia. Por isso que é legal você curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que também possam se interessar pelo idioma espanhol. E assim você para de falar portunhol de uma vez por todas e fala o espanhol da maneira correta, que esse é o meu objetivo. Desejo que você tenha uma excelente semana. Nos vemos na próxima segunda-feira em outra live, lunes 18. Y buena semana para todos. Nos vemos en la próxima. Gracias por su participación. Besitos. Adiós.